E no Escuta Aí de hoje, Gustavo Lima! Aô, Nivaldão! Nivaldo Batista Lima, mais conhecido como Gustavo Lima, nasceu em Presidente Olegário no dia 3 de setembro, filho de um tratorista, o senhor Alcino, com a senhora Sebastiana, que Deus a tenha. Ele é o filho caçula de 7 irmãos. Mas antes... É o seguinte, se inscreva aí no nosso canal, deixa o seu like, ajuda a gente, entendeu? A promover esses vídeos, que nós estamos fazendo isso com muito carinho pra você. Chama a vinheta! Em 1991, o pai do Gustavo foi pro cartório, tava indo pro Gustavo pra registrar o menino. Aquela situação, né? Ele saiu de casa com a recomendação da mulher, falou assim, ó, põe o nome do menino de Samuel. Bicho, olha só a história. Ó, você vai lá, vai pôr o nome do menino de Samuel. No caminho, ele encontrou um primo, encontrou o primo, mudou as histórias, mudou o nome do menino. Quando ele saiu do boteco, meu irmão, ele chegou no cartório, ele saiu do boteco já mamado, foi pro cartório, chegou lá, colocou o nome do primo no menino. Mas que cachaça é essa? Tem razão, Qual que né? é o nome do menino? É o Alvino. É o Nivaldo. É o Nivaldo. Viagem. Tem razão nessas lives dele aí, ele bêbado, fica tudo desgraça, desconcertado, né? E tem uma história parecida aqui também, né? Do nosso produtor Blenner Michael, que ele ia se chamar Michael Jackson. Ele ia se chamar Michael Jackson. Só que aí o cara do cartório que não deixou, falou assim, você não vai fazer isso. Que menino. inclusive, hoje, participação especial do Blenner nesse Escuta Aí, hein? Agorinho o Blenner falando com vocês. Aguenta aqui, Blenner assista o Michael vídeo. Jackson vai estar aqui com você. Tá chegando o Michael Jackson. O Blenner. Nivaldo foi incentivado pelos irmãos, né? Dos 9 aos 13 anos de idade, a tocar na noite, aonde nasceu o trio Remeleixo, que era uma banda de forró ali, em que ele participava juntamente com os seus 2 irmãos, que são mais velhos. Daí começa a trajetória musical do fenômeno Gustavo Lima. E aí, com 13 anos, o Gustavo decidiu ir pra Brasília. Falou, vou sair aqui do interior de Minas, vou pra Brasília pra tentar a sorte. Aí ele tinha combinado com o cara pra buscar ele na rodoviária. Só que ele chegou na rodoviária, ligou pro cara, velho, e o cara não atendeu ele. Resumo da história, ele ficou dormindo 3 noites na rodoviária e ficou tocando guitarra lá pra galera, dando dinheiro pra ele poder comer durante esses 3 dias. Aí no 4º dia o bendito fulano apareceu e levou ele pra morar no fundo de uma casa lá. 4 dias? Ele ficou 3 dias dormindo na rodoviária, tocando guitarra pra poder comer. E logo após ele ser resgatado dessa clausura, né, que ele estava vivendo, ele passou um tempo sendo guitarrista de uma dupla lá em Brasília, Johnny Raoni. E esses meninos foram que deram abrigo pro Gustavo, né? Até hoje eles mantêm contato com o Gustavo, são amigos ainda. O Gustavo é muito grato a tudo que eles fizeram aí por ele. Aí quando o Gustavo já tava pro ponto de desistir, um primo dele, que é o PC, né? Meu parceiro, nosso amigo. PC, um abraço, PC. Cara incrível. Grande. Ele falou, cara, por que você não tenta mais uma vez, Gustavo? Vai lá pra Goiânia. Vai lá pra Goiânia, lá é a cidade do sertanejo, lá que o sertanejo acontece. Vai lá pra Goiânia, coloca mais um T aí no seu Gustavo, porque dá uma coisa mais chique, né? Bom, coloca mais um T e você vai ver que o negócio vai mudar. Olha só o empreendedorismo e a visão do PC, né? Mudando o nome do artista para... E trazendo direcionamento. Claro. Né? E eu me lembro bem, nas noites aqui de Goiânia, que eu vou falar um pouco agora, vou pular o script aqui, o texto, né? Eu me lembro bem, nas noites de Goiânia, o Gustavo, quando chegou, ele vivia de quê aqui em Goiânia? Pra quem não sabe, gente, ó, presta atenção aqui, né, Gênia? Porque pouca gente sabe disso, né? É pouco falado. O Gustavo, ele vivia como aqui em Goiânia? Dando canjas, né? Fazendo participações, né, nos botecos. E foi uma fase muito difícil pro Gustavo, porque a rejeição do Gustavo era gigantesca, né? Quando o Gustavo chegava, as pessoas, às vezes os artistas aqui da época, já chegou o Gustavo, já. E o Gustavo era desse jeito aí, viu? Gente, eu mesmo já pedi pro Gustavo descer do palco umas 30 vezes. Gustavo, eu quero ir embora. Já tem 4 horas que eu tô tocando. Essas lives que ele faz aí de 12 horas é nada pra ele. Toda a vida ele sempre foi assim. E então eu vi ele sendo sim muito humilhado, muito criticado. Não foi fácil aqui em Goiânia para o Gustavo. Ninguém de fato acreditava
no talento do Gustavo, né, Gênero? E fala um pouquinho da história, né, Valdir? Que você chegou a tocar com ele, você tocou várias vezes com o Gustavo aqui, né? Sim, eu montei a primeira banda, né? Nós montamos a primeira banda do Gustavo. O primeiro lugar que o Gustavo foi tocar aqui em Goiânia, consegui, enfim, uma casa para poder se apresentar. E foi muito importante para ele naquele momento, né? Fazer esses shows naquela casa. É uma boate que chamava-se The Bull, em um shopping aqui em Goiânia, chamado Bougainville. Eu montei essa primeira banda, essa primeira equipe do Gustavo. Ainda tem integrantes até hoje que eu coloquei que trabalham com o Gustavo até hoje. Isso é uma satisfação muito grande, né? E também ele gravou pela primeira vez voz em Goiânia no LKS Music, né? 2007? 2007 por aí. Peguei o Gustavo, dei carona, levei até... Olha que coisa maluca, né? Em 2007 eu peguei o Gustavo e levei ele até o workshop, né? Dei uma carona pro Gustavo aí, pro nosso finado, o nosso amigo, finado latino, né? Então, bem no início, né? Onde começam as coisas a andar, já começa a entrar uma musiquinha ali dele no João Neto Frederico, no João Neto Frederico, então... Tem muita história boa com o Gustavo aqui com a gente, né? É isso aí. Já passou aí, já lá atrás, pelo LKS, né? Esse LKS, que nós é antigão, menino. E em 2009, o Gustavo já tinha gravado várias músicas, né, do seu repertório. A grande maioria, inclusive, que era composição dele. O Gustavo é um grande compositor. Sim. E o CD foi lançado em 2009 e foi um estourou aqui em Goiânia, aquele primeiro CD do Gustavo, principalmente a música Rosas, Versos e Vinhos, que bateu o primeiro lugar nas rádios. Cara, aí realmente Gustavo Lima começa a arrepiar, começa a chegar o homem e a história dele começa a acontecer depois de tanto sofrimento, como o Valdir falou, dormir em rodoviária, ser criticado, o nego fechar as portas, o nego não acreditar, dessa peregrinação, sair com 13 anos de idade já de casa buscando um sonho. Aí ele começa a ver a luz ali, né? Uma luz no fim do túnel. E eu tenho mais uma particularidade, Gênero. Essa música Rosas e Versos e Vinhos, olha o que é. O artista, às vezes, ele prefere não investir na música porque, por muitas vezes, ele não acredita nem na música e nem na própria carreira. Mas eu cheguei a gravar essa música um ano antes com um artista que não quis pagar a exclusividade da música, né? E o que aconteceu? O Gustavo veio... Pegou a música, não era famoso ainda, tá? Não fiquei pensando, mas o cara é famoso, tomou a música. Não era famoso ainda, estava encaminhando para entrar no mercado, gravou a música e olha o resultado, tudo isso aí que o Gênero acabou de falar. Porque a música também tem endereço, né? Tem endereço. E o Gustavo, claro, acreditou na música, investiu na música e foi pra cima dela. Em 2010, Gustavo assinou com a grande gravadora Som Livre, né? E nesse mesmo ano... lançou o álbum, também CD e DVD, Inventor dos Amores, que é com participação do Jorge Mateus. Aquilo foi um estrondo, né? É o auge do sertanejo universitário, né? É o auge, né? Jorge Mateus e Gustavo Lima, a gente viveu muito bem isso. Na época estávamos até no Humberto e Ronaldo, né, gente? Humberto e Ronaldo. E, cara, é incrível a força com que esses artistas entram no mercado, o impacto que causam no mercado, né? Gente, eu vou me despedindo por aqui. Tá chegando agora aqui o Michael Jackson, ou não, o Blenner Michael, que vai falar um pouco também da história, porque se tem um cara que anda dando resultado pro Gustavo, é o Blenner Michael, né? Ele tem autoridade pra falar. Esse vai falar... Ele vai falar pesado. Um beijo a todos, continue no vídeo. Até o próximo escuta aí, porque o negão aqui, ó, fui! Aliás, foi! Por falar na primeira música que o Gustavo gravou no LKS, nós lembramos o nome dela. Palhaço, né? Ixi Maria, tem tempo, hein? Através do nosso amigo Finado Latino, que é um cara muito importante do mercado, né? Grande articulador do mercado, né? Em 2011, continuando a história aqui, o cara lançou Balada. Lembra da música? Popularizou no Brasil e no mundo, né? Essa é uma ideia de uma estratégia muito foda dos artistas. Popularizar e chegar em todos os lugares, que se tornam muitas das vezes outdoors ambulantes. A própria música, né, velho? A música vem do cara, né? No início ele se recusava a gravar,
mas também se tornou o maior sucesso da sua carreira. Assim como ele, assim como Baraberê do Cristiano, foram músicas que abriram... Ai, Se Eu Te Pego do Michel, né? Lelele do Jonathan Federico. Quero Tchau. Foram músicas que levaram nossos artistas para o mundo inteiro, né? A canção chegou a ultrapassar mais de 7 milhões de visualização naquela época que, como se fosse hoje, era meio bilhão né? Comparado com hoje, 2010, meio bilhões. 2011. Se fosse hoje, tinha 500 milhões de visualização, porque os números vão mudando, né? Das músicas mais executadas no Brasil em 2011, 9 anos atrás. Tá. E aí em 2012, né, dando seguimento a essa explosão do Tchererê Tchê, o Gustavo gravou um DVD lá em São Paulo, a produção do Miyazato, e ali ele quis mostrar realmente quão grande ele era, quão versátil ele era. Ele tocou guitarra, tocou violão, tocou viola, tocou bateria, tocou piano, entendeu? Então foi trouxe gente muito importante também para participar do DVD, inclusive o Neymar participou do DVD do cara. Não tinha ninguém maior, então o Neymar... 2012. Neymar já tava com o homem em 2012. Neymar é velho também, né? 8 anos atrás ele já era foda. Em 2014, Gustavo, né, trabalhando todas as suas ideias de inovação, você vê que cada ano ele vai trazendo uma situação diferente. Ele lançou um álbum produzido por ele, junto com Zezé de Camargo e Luciano. O álbum que se chamava Do Outro Lado da Moeda, né, que possuía parcerias com Zezé de Camargo, Felipe Duran, onde que ele e o Zezé foram produtores do disco. Eles que tiveram todas as ideias do disco. Foda, cara. Fez a direção vocal também do Gustavo, né? Dos arranjos, do repertório. Você vê um disco bem diferente, assim, meio a cara do Zezé, que é um grande ídolo do Gustavo, né? Sim. Cara, engraçado. O cara veio no começo da carreira dele, ele meio que era parecido com o Eduardo Costa, né, Gustavo? Eu lembro que nessa época ele era meio que puxado pro Eduardo. E Eduardo era meio puxado pro Zezé. E depois de 2014 os caras se encontram. Se juntam no mesmo projeto. E aí em 2015 o Gustavo resolveu fazer um DVD diferente, né? Que é o Boteco do Gustavo Lima. Você vê que é questão de tempo, né? O cara tem 5 anos de label, 5 anos de boteco. 5 anos pra chegar ao tamanho que é o boteco hoje. Um dos maiores eventos da música, não música sertaneja, da música do Brasil hoje é o Boteco do Gustavo Lima, que é o evento. Ele transformou um projeto ali, o cara criou uma gravação de um DVD, daquilo ali ele transformou numa label que hoje é do tamanho, sei lá, e tem 5 anos só isso. Trabalhando esse. E exatamente nesse período o Gustavo saiu da Audio Mix e decidiu montar o seu próprio escritório, né? Assumiu ali as rédeas de maneira total da sua carreira. A gestão, né? A gestão. E montou Balada Eventos. E aí em 2016 ele juntou com o Dudu Borges, mais uma inovação, e lançou o disco 50-50. Quem não lembra desse disco, né? Que pena que acabou. Jujuba, Dudu Borges, mostrando que ele é um cara que está buscando novas ideias. Pode ver que um ano atrás ele tinha gravado com o Zezé, produzido com o Zezé, depois ele foi atrás do Dudu Borges. Ele nunca repete, ele está sempre pensando em ideias diferentes, né? E a ideia do 50%, né? Que era a mistura, né? 50% mix de tudo. 50% romântico e 50% de música pra cima, né? Inclusive tem uma composição minha, a primeira vez que Gustavo gravou uma música minha foi nesse DVD aí, do 50-50, chama É o Nosso Jeito. É uma vaneira, um papo bem romântico, a gente tinha feito ela bem romântica, na produção eles colocaram uma vaneira. Já lançando sua carreira de compositor. Tamo aí, né? Caralho. E aí, em 2017, o Gustavo lança o seu projeto ali, gravou um CD de estúdio, um DVD de estúdio, sem público, e ele lança a tal da Apelido Carinhoso. Que era a segunda edição do Boteco, né? Já tá dando seguimento ao projeto que ele tinha criado, só que dessa vez ele fez uma coisa mais íntima, né, sem público, e lança o Apelido Carinhoso, e que a música explodiu, foi a música mais tocada do ano, foi um sucesso. Um dos maiores sucessos dele, da carreira dele. Das maiores sucessos de toda a carreira do Gustavo. Inclusive eu produzi essa música, Apelido Carinhoso, com o Júnior Angelim, em 2016, né? Quando a gente gravou o DVD do Júnior Angelim, e o Gustavo já tava de olho na música, esperou um tempo aí passar. Pagou um esqueminha pra ele, né? Pegou a moda, explodiu. Em 2018, ele senta com o Marquinhos da Audimix e fala: irmão, vamos fazer as paradas aqui. Deixa eu falar, eu errei, você também errou, e daqui, porque afinal de contas a sociedade é assim, né?
e vamos voltar à nossa parceria comercial, onde que eles, né, combinaram lá o esquema deles. E aí, através dessa parceria, ele entra com aquele DVD de Barretos, que aí ele vem com o título de embaixador. Né? Para mim, hoje é o imperador, o embaixador do Brasil, e vem vendendo aquilo ali. Embaixador, fala comigo, bebê. O cara é cheio dos marketing que marca e representa mesmo, né? A gravação contou com um cenário que remetia à Grécia Antiga, aquelas colunas, né, que lembravam os monumentos da Grécia lá, fazem referência ao imperador, né, que é o título de embaixador da festa de Peão de Barreiros, que ele carrega há 2 anos já. E vai carregar por muitos anos, né? Agora, quem imagina o Gustavo sem... Quem desliga o nome dele da palavra embaixador? Ah, entendi. Em 2019, ele acabou lançando mais 2 singles, né? Que é o Milu e Online. E gravou o DVD dele lá em Cariri. Meu Deus do céu. Cara, olha a visão do cara, né? Como, mais uma vez, se reinventando. O cara foi lá pro Nordeste para gravar um DVD, né? Numa produção realmente agora assumindo de vez essa veia latina, da bachata, né? E a roupa do imperador, né? Não. A roupa do embaixador, na verdade, era a roupa do imperador. Parece que, bicho, parece que um deus tá descendo na terra quando o Gustavo chega no Imperador DVD. romano, né? É, um negócio... Puta que... A Milu veio pra consagrar todo esse lado comercial dele, né? Quando a gente ouviu... Eu lembro quando eu ouvi a Milu nos bastidores, com a guia do compositor, eu falei, meu amigo, isso é uma explosão mundial. O que eu tenho que fazer pra estar no meio disso? Foi quando a gente teve a ideia de fazer A Gente Fez Amor, que foi uma música baseada nesses refrões comerciais, numa melodia que ele gostaria de cantar e um papo que ele gosta de falar. Então, na verdade, A Gente Fez Amor foi uma música feita pro Gustavo. Nós sentamos e fizemos uma música feita pro Gustavo. Pensamos no Gustavo cantando, imaginamos o Gustavo cantando, imaginamos o Gustavo no palco, o que ele gosta de falar, qual a missão dele como cantor sertanejo, em relação a assuntos e tal. E mais importante, a melodia. E eu acho que aí tem uma regra, um pouco de regra, que é a régua do sucesso. Qual é a régua do sucesso? A diferença da estrofe com o refrão. Isso dá uma régua. Quando não dá muito certo é porque a distância está muito grande. Quando dá muito certo, a distância está pequena. E naquele momento a gente ajustou a saída da estrofe para a explosão do refrão. Naquele tom que eu já estava acostumado a soltar mais a voz. Quando ele cantou, eu já imaginava que ia vestir bem e ele ia gostar. Eu lembro quando ele pôs a voz, ele falou pro Daniel, ele falou, rapaz, gostei demais dessa música, mas é porque ele vestiu a música e a melodia veio... É porque a música já foi feita pensando nisso. A distância ali veio do certo, um grave que sai e uma explosão do refrão, aquele punch de refrão que ele tinha. E aí ele gravou a música com mais, acho que 15 ou 16 músicas no disco lá de Cariri, não lembro mais. E eu lembro um dia que eu encontrei com ele, ele falou assim, cara, essa música é muito boa, mas não sei se é a música do disco, a comercial zona assim, mas eu gosto muito dessa música. Ele mostrou o final dela. Eu falei, pô, legal demais, gostei, Gustavo. Achei ela meio grande, daí eu falei pra ele, você acha que ficou muito grande, 4 minutos, não sei se essa música vai ficar meio anticomercial, né? Aí ele falou, não, mas vamos soltar, vamos ver o que vai acontecer, né? Ele soltou a música na 3ª levada, soltou uma primeira levada de 7 músicas, depois a segunda, a terceira, a última levada foi A Gente Fez Amor. Foi a última música lançada, depois que ele já tinha lançado todas as outras músicas, Perrengue e tal. E a música foi a última a ser lançada e a que mais crescia na internet. A que mais crescia. Chegou um tempo que no Spotify, da história do Gustavo Lima, era a música que já tinha mais aproximado. E foi aproximando, aí um dia o Daniel me ligou e falou assim, Blen, eu acho que é a música de trabalho, porque é a que mais cresce. E aí, desse dia, eu lembro que passou assim, poucos dias dessa ligação minha com o Daniel, a música já estava em primeiro lugar no Spotify. Bateu em primeiro lugar no Spotify. Nunca na história do Gustavo Lima ele tinha chegado em primeiro lugar no Spotify, das mais tocadas, nunca. Essa foi a única música que chegou. Consequentemente, foi a música que ele virou pra rádio. E foi a música de explosão do começo de 2020 até o meio de 2020. A música que mais tocou. Em primeiro lugar nas rádios, em primeiro lugar no Spotify, em primeiro lugar tudo. Graças ao que? Ao nosso trabalho, ao nosso empenho, que a gente imaginou aquela música feita pro Gustavo, com a letra que ele gostava, com a melodia que ele gostava, com aquele semblante de sucesso, aquele mantra de sucesso, né? E graças a Deus a gente conseguiu somar na carreira dele e na nossa também, né? Pra quem tá ouvindo
esse relato aí do Blenner, você precisa entender e aprender isso, que a gente da LKS sempre tá trazendo para você essa informação de que música não é só inspiração. Música é inteligência, música é matemática, música é planejamento, música é estratégia, entendeu? Você estudar um artista, você pensar na melodia, pensar no papo, pensar no público, pensar como ele está projetando a carreira dele e fazer um projeto assim que é vencedor. Para você que gostou, deixa aí o seu comentário, fala aí do que você gostou dessa história e, claro, mais sugestões, né? Fazendo analogia para vocês entenderem que a história de vida de todo mundo é igual. É igual a sua, só os relatos são diferentes, né? Esse é o quadro que a gente faz com muito carinho para todos vocês.